Então, pessoal, nós estamos começando agora o nosso vídeo que prometemos para vocês. A gente está aqui pelo CONEDU, Congresso Nacional de Educação, 7º Congresso Nacional, que vai acontecer agora em 2020. É o maior congresso de educação do Brasil e tivemos uma grande surpresa na última sexta-feira, na live do nosso Instagram, com a presença da professora Cecília de Carli. Lá nós tivemos várias perguntas, mais de 130 perguntas relacionadas ao tema educação emocional. E diante de tanto sucesso, nós precisamos gravar um novo vídeo para tentar suprir essa necessidade, esses questionamentos que vocês enviaram em todas as nossas plataformas. Então, a gente, a partir de agora, vai ouvir um pouco mais sobre o tema. E agora a professora vai responder para a gente esses questionamentos e vai tentar conversar um pouco mais sobre o assunto, e tanto da questão da educação emocional como um todo, mas também em relação à pandemia, né? O momento que nós estamos vivendo agora, tá bom? Olá, agradeço muito, então, por estar aqui de novo. Gostei muito de participar da live do dia 15, fico muito feliz pelo prestígio e pelo número de pessoas que estiveram assistindo e que ainda estão assistindo nos canais, né, que ela está disponibilizada, e mais feliz ainda por ter tanto professor, tanta gente interessada no tema educação emocional, que é tão importante no momento que a gente vive, né, tanto na educação quanto a questão agora da pandemia, que ela se torna essencial. Exatamente. E a gente viu que é um tema que está bem alta, né? Teve muitos compartilhamentos, muitos comentários e muitas perguntas também. Então, nós vamos iniciar agora falando um pouquinho sobre a pandemia e a questão da educação socioemocional, né? Nesse momento que estamos vivendo. A Alexia mandou para a gente a pergunta que diz o seguinte: como a escola e a família podem lidar emocionalmente com a pandemia? Bom, eu creio que a família, ela é muito importante, a parceria entre família e escola, né, já nas nossas aulas e em situações normais, mas nesse momento ela se faz ainda mais necessária. Então, sempre que a gente conseguir encaminhar, assim, tarefas para os alunos em casa e que tenham o auxílio da família, isso é bastante interessante, porque tu acaba trazendo a família e a comunidade também para dentro da escola. E nesse período isso é muito interessante porque eles vão precisar desse apoio. Aí também é importante que os professores tenham assim critérios para enviar tarefas para casa, compreendendo que o aluno vai estar lá sozinho ou muitas vezes com a ajuda só de um familiar. Então essa tarefa ela precisa ser reduzida, ela precisa ser facilitada para que o familiar consiga dar apoio e suporte, né, na falta do professor físico ali com ele. Exatamente. A professora Geni perguntou o seguinte: ela falou, professora, que ela é professora de estudantes da universidade e eles estão sem condições de fazer nada, de ler, falta motivação. Então, como ajudar os alunos universitários, né, nesse momento de pandemia, para que eles tenham algum tipo de motivação para continuar trabalhando dentro dos seus projetos, né? Quando a gente fala em educação emocional, muitas vezes o que vem logo no início, no nosso pensamento quanto professor, são os alunos menores, mas os adultos, eles também precisam e muito da educação emocional, e isso acaba, às vezes, quando chega no ensino superior, não é mais tão abordado esse tema. E esse é um grande erro, né? Agora, em tempos de pandemia, nós temos muitos estudantes universitários bastante aflitos, ansiosos, com medo, e daqui a pouco com muitas demandas em casa. Então, algumas delas dá para continuar EAD, mas nós sabemos que tem muitas coisas que vão precisar aguardar talvez o retorno, e isso deixa essas pessoas bastante preocupadas. Então, uma dica é fazer uma rotina, né? Cuidar a questão do sono, o dormir bem, ter uma boa alimentação, também estabelecer uma agenda, né? Mesmo que eu vá ficar o dia todo em casa, mas tentar ao máximo estabelecer horários para estudo, mas também horários para exercícios físicos, para outras rotinas, para que não se torne algo assim desgastante, mas que também não se perca esse vínculo com a universidade. Assim como a criança pequena ela não pode perder o vínculo com a escola, o universitário ele também
ele tem que encontrar alguma motivação para continuar agora nesse momento aí, que não está sendo fácil para nenhuma idade, nenhuma faixa etária, né, em nenhum nível de ensino. Exatamente. É tanto que a Sandra fez a mesma pergunta também, porque ela falou que os alunos dela da pedagogia também estavam com dificuldades emocionais, né? Estão desesperados, né? Com isso, com o que vai acontecer depois disso tudo. E ela pergunta aqui no nosso Instagram. Eu sou tutora também de uma graduação, né, em filosofia, licenciatura, e eu estou acompanhando assim bem de perto essa aflição dos meus alunos, porque eles estão no penúltimo semestre, uma das turmas, então eles estavam super eufóricos, empolgados com a formatura. A nossa primeira reunião agora do início do ano foi para a organização de espaço, né, para a formatura, e do nada surgiu aí a pandemia, vai todo mundo para dentro de casa, né? A dinâmica da universidade se modificou bastante. E as aulas eles continuam tendo, né? As provas elas estão sendo à distância, mas a questão dos estágios deles ficou bem comprometido. E assim eu vejo essa angústia deles, né? Eu penso que uma maneira do professor acalmar esses alunos é sempre dizendo e enfatizando para eles que na volta vai ter que ter uma flexibilidade desse calendário, né? As instituições elas estão cientes. E no caso de estágios, eles vão fazer concomitantes, né? Alguma coisa vai ter que ser feita, vai ser flexibilizado. Quem está fazendo TCC de curso também, né? Teve que daqui a pouco modificar toda a sua pesquisa, mas é uma situação atípica. Nós estamos vivendo, inclusive, um período aonde tem estudantes defendendo tese de doutorado de casa, né? É uma situação assim que a gente não imaginaria para 2020, né? Imagina tu tá ali na frente do computador, daqui a pouco tu virou doutor, né? E é uma coisa assim que realmente esse ano é difícil, mas a gente tem que fazer conforme as nossas possibilidades e sempre acalmando o aluno. Eu acho que agora é o momento de acalmar, né? De dizer para ele que o que dá para ser feito está sendo feito e o que não der neste momento tem que aguardar realmente uma flexibilização. Isso. Zacarias, ele perguntou assim, professora, como lidar e motivar os alunos que estão dentro das salas remotas, né, nessas aulas remotas, no sentido de motivá-las, desenvolver novas atividades. Então, os professores têm sentido essa dificuldade, né? Tudo muito novo, né, professora? É tudo muito novo para professores, para a gestão, né? Eu vejo, assim, no meu meio, que tem muitos professores que estão muito preocupados com a burocracia e, de fato, ela está acontecendo, né? Mas daqui a pouco a gente precisa se preocupar mais em enviar tarefas que daqui a pouco vão trabalhar o socioemocional do aluno em casa, que não tem como fugir do tema, né? Eles estão vivendo toda essa crise agora, e eu vou simplesmente passar uma lista de conteúdos, né, muitas questões para eles simplesmente resolverem em casa. Isso talvez não seja tão significativo quanto eu pedir um vídeo, por exemplo, de algo que está acontecendo lá no jardim da casa deles, né, ou uma situação que eles estão mais próximas, assim. Então, eu acho que agora é o momento da gente conhecer bem as tecnologias digitais que a gente tem de informação, de comunicação, e fazer uso delas, né? Elas vêm a nos auxiliar nesse processo. Nós temos muitos aplicativos hoje, né? TikTok, áudios, fotos, vídeos, então trabalhar com isso, né? Aí o aluno acaba que ele faz uma tarefa em casa, mas daqui a pouco o retorno dessa tarefa pode ser uma foto, ele jogando um jogo com a família, ou alguma coisa assim do tipo, porque aí tu já tá também instigando o socioemocional junto com a tua área, né? Na verdade, ela transpassa todas as áreas de conhecimento do socioemocional. Isso. Moura, ele já foi um pouquinho lá na frente e perguntou como acolher os estudantes quando as aulas presenciais voltarem. Ele já foi um pouquinho depois da pandemia, né? Eu acho que esse vai ser o grande desafio, né? Hoje a gente está dando aula remota e nós estamos atingindo um número X de alunos, não são todos. Tem alunos que não entram no sistema, que não vêm buscar atividade, dependendo da dinâmica que a escola está fazendo, né? E, de fato, a gente só vai conseguir ver e avaliar, inclusive, nessas aulas remotas no final de tudo isso.
E como acolher esse aluno? Nós vamos ter alunos de diversos perfis aí no meio. A gente vai ter aquele aluno que ele estava bem em casa, que ele adorou ficar em casa, porque ele esteve mais próximo da mãe, do pai, dos irmãos, né? A família estava unida, então vai ter aquele aluno que tá gostando da situação, vai ter aquele aluno, talvez, que teve muitos problemas familiares, às vezes a família é um pouco desestruturada, né? Vai ter o aluno que acompanhou as nossas aulas, o aluno que não conseguiu acompanhar. Então, realmente, esse é o grande desafio, né? E o primeiro acolhimento que a gente vai ter com esses alunos, todos eles, vai ser realmente, assim, uma grande reflexão, uma conversa sobre o momento atual e tentando trabalhar essas competências, né? Que eu tanto falei na live, as competências socioemocionais, a fim de verificar o que vai ser feito a partir dali, né? Como eu vou abordar os meus conteúdos? A gente sabe que esse ano não vai ter como abordar tudo. Então, o que é essencial, né? Então, acho que assim, tem que aguardar mesmo a volta e acolher. Eu penso que acolher o aluno é o principal, assim. É a prioridade, né? Ednilza falou que na Suécia, os alunos que não têm internet estão autorizados a irem à escola para fazer as tarefas e se encontrar com professores, seguindo os protocolos de segurança. A senhora acha que isso funcionaria aqui no Brasil? Olha, a gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir para a Suécia. Aqui no Rio Grande do Sul, uma das redes que eu trabalho está fazendo, né? Esse esquema do aluno poder vir buscar o trabalho na escola. E a gente manda ele digital, então todos que têm acesso à ideia, assim, o objetivo principal é que eles façam de modo remoto, mas aqueles que não têm acesso à tecnologia, eles podem buscar impresso. Tá funcionando de momento, mas assim, a gente tem todo de uma situação nova. Então, no momento que daqui a pouco aumenta os casos, talvez vai ter que se modificar essa estrutura, né? Porque os professores, eles estão indo à escola. Então, tem alguns lugares do Brasil onde os professores estão indo, estão gravando aulas, né? Principalmente na rede particular está acontecendo isso. Mas eu penso que cada dia é um dia na pandemia, né? Então, daqui a pouco, hoje é possível, se tu tiver todo o protocolo de segurança, né? Conforme a Organização Mundial da Saúde permite algumas atividades, mas de repente, em algum dado momento, vai ter que parar, rever essa situação, né? É verdade. Antônio, ele falou assim, que essa pandemia veio com uma reflexão. A internet dos grandes centros falha, imagina nas casas dos alunos que moram no campo. Esse é um questionamento bem importante para o momento, né? Se a gente for analisar, né, tanto a zona rural quanto na área urbana, muitos dos nossos alunos, eles têm a tecnologia 4G do celular, ou eles, né, têm pré-pago, então eles não têm muitas vezes aquele acesso ilimitado como seria o ideal agora para as aulas remotas, né? Então muita coisa tem que ser levada em consideração. Eu posso passar uma atividade e ela ter como retorno a próxima semana, mas o meu aluno ficou sem internet, daqui a pouco o plano dele vai renovar só para outra semana, então eu vou ter que ser flexível nesse momento, né, para receber as tarefas depois do prazo. Daqui a pouco, se eu fiz uma dinâmica de reunião, chamei o meu aluno para uma reunião, mas ele não conseguiu vir na hora, eu disponibilizar a gravação e considerar esse acesso dele na gravação também. Então, assim, tem que ter bastante reflexão em cima disso, né? E sempre pensar nesses alunos que não têm acesso, que na verdade eles são a maioria, né? Nós não estamos, assim, atingindo tantos alunos nas aulas remotas de forma online, né? Está atingindo mais de forma aulas gravadas, atividades que ficam no sistema. Então tem que se criar possibilidades, né, para esses alunos, mais possibilidades, né, para que eles tenham acesso. Muitas possibilidades, né? Isso. Bem colocado. O J. Milson aqui fala que como partir dos princípios da educação emocional em famílias em situação de pobreza, onde as questões de ordem psicológicas e emocionais estão muito afloradas. Nós temos vários perfis de alunos, né, dentro de uma mesma sala de aula. E fazer uma sondagem socioemocional é muito importante, né, para a gente conhecer cada um desses perfis e poder trabalhar. Então, eu vou ter alunos que não vão ter grandes problemas sociais e emocionais e outros que vão ter
bastante, isso vai, né, aparecer bastante assim na nossa prática diária, que geralmente são aqueles alunos que têm mais dificuldade de concentração, que vão ter algumas situações de rebeldia, né, e mau comportamento, ou ao contrário, vão ser aqueles alunos que estão quietinhos. Às vezes eu tenho alunos que podem fazer todas as atividades cognitivas, mas eles ficam na deles, eles não querem participar em grupo. Então, é esse tipo de sondagem que a gente vai fazendo para descobrir daqui a pouco que tipo de problemas que o meu aluno tem em casa, o quão grave isso é, de que maneira eu posso interferir e que o principal é fazer atividades em grupo que façam esse aluno se sentir acolhido e melhor dentro do ambiente escolar. Certo. Maria Eliane, ela perguntou assim, como enfrentar tantas cobranças da escola e, ao mesmo tempo, atender nossos alunos que muitas vezes não têm o que comer e acreditam que nós, professores, somos um suporte emocional para eles. Então, eu vejo nessa pergunta que muitas vezes as escolas têm uma burocracia muito grande, né? E os professores, eles estão mais preocupados com esse suporte. Com certeza, esse suporte emocional, ele é mais importante nesse momento. A burocracia, ela é necessária, a gente não pode só criticar também os gestores, né? Municipais, estaduais e federais, por terem colocado toda uma burocracia nessas aulas remotas, porque realmente daqui a pouco acaba esse período e tu precisa ter uma política formal mostrando se tu recuperou realmente essas aulas ou se não, né, se esse ano ele vai ser invalidado. Então, a gente só criticar não adianta, nós precisamos também dar conta um pouco dessa parte burocrática, mas é essencial que o nosso aluno ele se sinta acolhido, tanto no sistema ali de aulas que nós vamos desenvolver com ele, quanto na parte emocional, né? Que ele consiga nos trazer também os problemas que ele tem, além daquelas questões formais que a gente passa de aula. Então, a linguagem agora nesse momento é muito importante, né? Que seja uma linguagem um pouco mais afetuosa, mais flexível com esses alunos. Isso. Lauda perguntou aqui quais as principais habilidades emocionais devem ser trabalhadas e ser levadas em conta nesse período de pandemia. Eu creio que nesse período é muito importante a gente trabalhar a questão da persistência, do autoconhecimento, né, da empatia também, se colocar no lugar do outro. Eu sou professora, então eu vou passar determinada tarefa para o meu aluno. E se eu fosse a família desse aluno? Se eu estivesse no lugar deste aluno, né, eu ia conseguir realizar essa tarefa? Será que ela está sendo significativa nesse momento? Eu vou passar uma tarefa muito exata ali, mas e qual é o significado que ela está tendo nesse momento? Então, assim, eu acho que refletir bastante em cima do que a gente está abordando e levando para o nosso aluno, porque hoje ele está dentro de casa, ele não está mais na dinâmica escolar. Isso, é bem diferente, né? Então tem que levar em consideração, tem que ter empatia, né? Exatamente. Como propor atividades que envolvam habilidades socioemocionais via aulas remotas? Bom, eu creio que nesse momento quase todas as tarefas que a gente envia, elas devam ir assim com algum tipo de recado, acolhendo o aluno, perguntando como ele está. Então, o fato dessa linguagem assim mais voltada ao sensível ir para a casa do aluno já é um trabalho com a educação socioemocional. Hoje a gente tem muitas atividades, muitos artigos acadêmicos que nos mostram, por exemplo, a importância da linguagem afetiva dentro de sistemas online, né, na educação à distância. Não que essa educação que a gente está dando agora via remota seja nessa modalidade, mas pode seguir esse mesmo pressuposto, que a questão da linguagem é importante e trabalhar, assim, tarefas que daqui a pouco vão estabelecer metas, projeto de vida dos alunos, sonhos, né? Até para depois desse período, o que eu aprendi com esse período aí de reflexão e o que eu posso sonhar e ter de metas a partir de agora. Nana perguntou assim, se podemos fazer trabalhos com a questão emocional também das crianças especiais. Ela fala que ela tem um irmão especial e ele não compreende que não tem aula, né? Para ele é mais difícil. Então ela pergunta, ele sempre pergunta para ela quando vai voltar às aulas e fica esse questionamento. Então as crianças especiais nesse momento estão vivenciando também um grande desafio, né? A gente tem que
ter o cuidado para não esquecer desses alunos. A escola em si, ela já tem currículos adaptados para esse tipo de aluno, né? Tem um atendimento especial em cada escola. Então, em conjunto com a coordenação pedagógica e essa equipe de apoio, é muito importante agora, nesse momento, lembrar, eu tenho aquele aluno que é especial em determinada turma, então eu estou mandando uma tarefa com muita interpretação de texto, daqui a pouco esse aluno não dá conta. Então, assim como eu sabia disso na sala de aula convencional, eu tenho que tomar esse cuidado agora para mandar uma atividade que ele consiga realizar junto com a sua família e também que não o exponha, né? Eu tô mandando uma coisa super diferente para ele. Então, daqui a pouco eu posso adaptar também o que eu tô trabalhando para que a turma consiga fazer coisas parecidas com o que ele faz. Nesse momento, eu acho que isso é bem viável, assim, porque a ideia não é encher eles de tarefas, mas sim com atividades significativas, né? Penso que essa questão de se olhar através de vídeo, de conferências, é muito importante para esse aluno. Se todo dia ele tem saudade da escola e ele fala, na verdade ele está verbalizando isso. Todos os nossos alunos têm saudade da escola e eles demonstram isso daqui a pouco por uma rede social ou eles conversam com o amigo e talvez esse aluno está mais verbalizando isso, né? Então é importante esse tipo de atividade onde ele vai ver a professora, vai ver os colegas, vai conseguir saber o que os outros estão sentindo. Então, assim, é desafiador e é interessante que o professor faça esses momentos remotos aí de conversa com os alunos. Uma pessoa aqui que a gente não conseguiu identificar, mas ela perguntou assim, como atestar a ineficiência do ensino remoto em meio à crise emocional dos professores? Será que tem como? Essa questão de testar a eficiência ou ineficiência do ensino remoto, como eu falei em uma pergunta anterior, eu creio que somente no final de tudo isso, as escolas, as redes, né, municipais, estaduais, federais, vão poder fazer uma avaliação desse sistema, o que funcionou, o que não funcionou. Eu acredito que não vai ter uma cobrança, talvez numa rede vai funcionar super bem, em outra vão ter falhas, né? Porque foi algo que nos pegou de surpresa, não existia uma política pública dizendo, agora vai ter aula remota. Não, foi uma situação de saúde mesmo e todo mundo precisou se afastar socialmente. Então, essa avaliação ela vai se dar no final e eu creio que ela vai ser muito individualizada por região, por instituição, né? Tem muitos professores que estão com o emocional abalado. Eu converso muito com colegas que estão relatando, assim, muita burocracia das escolas, né? Muita coisa a se fazer. Eu penso que esses professores precisam se acalmar um pouco, criar uma rotina, não deixar que o trabalho ocupe daqui a pouco 24 horas do dia deles, né? Mas assim como tu tinha um horário na escola, tenta trabalhar esse horário em casa, então, né? Estabelecer realmente uma rotina e se acalmar. A gente vai dar conta daquilo que consegue, né? Dentro das possibilidades de cada um. Eu daqui a pouco tenho um acesso melhor a tecnologias que daqui a pouco um colega não vai ter. Então, cada um dentro dos seus recursos, né, tecnológicos também vai conseguir dar o seu melhor nesse momento. Exatamente. A gente vai focar agora mais na questão da temática da educação emocional, né? Tem algumas perguntas que foram relacionadas não só à pandemia, mas à questão da educação emocional mais especificamente. E Beth, ela perguntou o seguinte: qual a relação da educação emocional com a sociedade do conhecimento hoje? Como integrar estes? Na verdade, quando a gente fala como integrar, se nós formos analisar, a educação emocional ela já está totalmente integrada ao cognitivo, né, ao ensino do conhecimento, porque a escola o tempo todo ela está despertando emoções nos indivíduos que convivem ali, tanto professores quanto aluno, quanto os demais funcionários, porque inclusive os outros funcionários da escola eles também são agentes educativos, né? A gente sempre precisa incluir daqui a pouco o porteiro da escola, a merendeira, todos eles estão fazendo educação. Quando um aluno vai lá na cozinha buscar um material que está faltando alguma coisa para merenda, por exemplo, ele está tendo um contato ali com um educador dentro da escola e aquele contato ele pode ser mais afetuoso ou ele pode ser um pouco mais frio. Então, a educação emocional ela está o tempo todo acontecendo dentro da escola
e é praticamente impossível separar isso. O aluno ele vai para a escola básica porque está na legislação, então ele vai frequentar a escola, ele querendo ou não, e ele precisa encontrar um desejo, uma busca ali, um significado por estar aprendendo, né? Então elas não estão desassociadas, elas acontecem em paralelo. Dentro das escolas públicas, especialmente na primeira fase do ensino fundamental, vemos crianças com diferentes personalidades, o que dificulta o trabalho do professor. Muitas dessas crianças já chegam na escola com traumas familiares. Como o professor pode trabalhar a educação emocional nas crianças sem que interfira na sua aprendizagem e sem atrapalhar no processo da escolarização? A educação emocional, ela jamais vai atrapalhar esse período de escolarização, né? Ela precisa acontecer e ela tem que acontecer em paralelo, como eu já falei na questão anterior, e ela vai ser como ela vai dar um suporte, eu digo até energético, para que o aluno busque o cognitivo. Então, se eu parar minha aula daqui a pouco para refletir em cima de uma questão, eu não vou estar atrapalhando o processo, pelo contrário, eu vou estar potencializando esse processo, vou estar abrindo uma possibilidade para que o meu aluno se abra como ser humano e para que dentro disso eu possa incluir, então, algumas atividades na minha aula que façam ele se enxergar enquanto indivíduo social, crítico, né, que vai viver numa sociedade e não só a questão cognitiva o tempo todo. E o aluno se sentindo inserido dentro desse processo de ensino, ele também vai ter mais desejos cognitivos e vai mostrar o seu melhor, assim, em termos de conhecimento formal. Então, eles vão acontecer em paralelo. E quando ele fala ali que cada aluno traz os seus problemas sociais, sim, cada aluno tem um perfil, assim como nós, professores, também temos perfis diferentes, né? E isso que é o mais bacana da educação emocional e da educação como um todo. São pessoas diferentes que precisam conviver junto e ali tu convive com todos os diferentes na sala de aula, todo mundo passa pelos bancos escolares e depois a gente vai ter essa convivência no mundo do trabalho, na sociedade, e é isso que vai gerar daqui a pouco empatia e um bom desenvolvimento social entre as pessoas, né? Então, cabe ao professor fazer essa mediação, compreender os problemas de cada aluno e trazer algumas tarefas que vão envolver ele socioemocionalmente e que vão fazer ele ter desejo pelo cognitivo também, pelo aprender. Isso. Carol perguntou assim, como pôr a educação emocional em prática na educação infantil? Tem sido um grande desafio também para as professoras da educação infantil, né? Trabalhar essa questão emocional, né? A gente vê, assim, a educação infantil, se nós formos na literatura acadêmica hoje, a maioria dos trabalhos com educação emocional, elas acontecem na educação infantil e nas séries iniciais. Até porque a professora ali da educação infantil está mais tempo com os alunos, ela tem uma dinâmica um pouco diferenciada, onde ela está muito próxima desses alunos o tempo todo e tem uma rotina diferenciada da escola, né, de meio período, aonde é mais essa questão, assim, de tu estar sentado em disposição de classes, né, então tu tem mais uma formalidade na escola que a infantil não tem. Tu tem um espaço mais amplo, então as possibilidades também são muito maiores de tu conseguir trocar o teu ambiente de sala de aula, fazer atividades diferenciadas. O momento da própria rodinha, que é bastante de praxe, assim, né, na educação infantil, onde o aluno te traz o que ele sabe de determinado assunto, é um momento muito importante para sondar esse aluno emocionalmente, fazer perguntas sobre o dia a dia dele, com quem ele está convivendo, o que ele está fazendo, e daqui a pouco tu consegue descobrir questões, assim, bem particulares dele, que vão fazer tu compreender algumas questões que ele traz. Daqui a pouco um aluno que tem mau comportamento, por que ele traz esse mau comportamento? Ah, porque em casa está faltando atenção, então ele me trouxe essa questão. Eu não consigo suprir toda a atenção que a família dá, mas eu consigo fazer algumas tarefas que vão desenvolver a autoestima nesse aluno, para que ele se sinta feliz enquanto ele está na escola e que aquilo que a família, então, talvez faça da falta de atenção não seja, assim, tão enfático para ele. E ele consiga se sentir um indivíduo feliz também em momentos da escola, né? Certo. Já que estamos falando sobre educação emocional,
o que você pensa sobre o cantinho do pensamento? Essa prática de castigo travestida de cantinho ainda persiste. Eu acho que seja de um grupo de PEG, né? Pessoal que trabalha com a pedagogia que deve ter enviado. Chama Censo PEG Ceará. Tá, pelo jeito existe e está em todo o Brasil, né? Conheço esse cantinho do pensamento também. Essa dinâmica do cantinho do pensamento, ela acontece na educação infantil, geralmente, mas ela, se nós formos analisar, é o mesmo tradicional castigo do recreio, né? Se vocês não prestarem atenção na aula, hoje vocês vão ficar sem recreio. É mais ou menos isso. É quando tu coloca o aluno, então, a pensar, né, entre aspas, sobre o que ele fez, mas não deixa de ser um castigo. Essa prática, ela tá, assim, bastante ultrapassada, se a gente for falar um pouco em educação emocional. Eu não preciso colocar o meu aluno ali para pensar no que ele fez sentado. Eu posso até colocar ele para daqui a pouco ficar um tempo refletindo, mas eu preciso dialogar com ele, eu preciso explicar o porquê que eu estou pedindo para ele pensar. Daqui a pouco é interessante pedir para esse aluno sair, beber uma água, né, dar uma volta e retornar e conversar com o professor sobre o que ele fez. Se foi uma atitude que não foi legal com os colegas, sempre enfatizar, né, fazer ele se colocar no lugar do outro. Tu gostaria de ser o outro? E muitas vezes os alunos, eles apresentam algum tipo de comportamento em grupo. E se tu puxa esse aluno para ti e para o colega daqui a pouco que deu problema, né, a situação em si, tu consegue ter um diálogo muito melhor com esse aluno. E muitas outras questões emocionais podem estar envolvidas, né? Ele pode estar te trazendo aí uma rebeldia na escola porque ele está com algum tipo de problema. Então, perguntar isso para o aluno também é importante. Por que tu fez isso, né? Tu está precisando de um auxílio emocional. Então, é um grande momento para a gente desenvolver essa questão aí de empatia e de ajuda emocional com o nosso aluno, né? Isso. Pensar que a criança é o reflexo do que tem às vezes em casa e ela não sabe explicar, né? E acaba fazendo coisas que não devia, né? A professora aqui também fala, Rafaela Gregório, fala que quais são as técnicas também viáveis para trabalhar com a educação emocional no ensino médio. Bom, a gente trabalha muito a educação emocional na infantil, no fundamental, e quando chega no ensino médio, existe, assim, muito de querer trabalhar o aluno para o mercado de trabalho, para a faculdade, né, para ingressar na faculdade. Então, o aluno, ele já inicia ali o primeiro ano um pouco tenso com essas questões. Ele só vai ter mais 3 anos na escola básica e ele precisa escolher uma profissão, ele precisa escolher uma faculdade em plena adolescência, né, onde ele está com os hormônios fervilhando e muitas vezes não é isso, assim, não é ainda um momento de escolha para ele, né? Isso. E a gente acaba deixando passar essas questões emocionais que são talvez até mais importantes do que tu só querer preparar para o mercado de trabalho. Ele se preparar emocionalmente para essas práticas é muito importante. Existem várias atividades que podem ser feitas, eu até separei aqui algumas que eu faço com o ensino fundamental, mas que, de repente, com o ensino médio poderiam ser adaptadas, né? Eu trouxe aqui o disco da afetividade, deixa eu tentar botar mais próximo, que é um disco onde tu coloca várias atitudes do dia a dia. Se o aluno gosta de trabalhar em grupo, se ele se emociona com histórias, se ele cumprimenta as pessoas, se ele gosta de abraço. Então, pode situar vários tipos de atitudes sociais, assim. E aí pede para o aluno pintar com uma frequência de cores. Nesse caso aqui, eles pintaram de vermelho, verde e amarelo. Quando o aluno sempre faz isso, às vezes, nunca. Então, essa é uma maneira de sondar ele daqui a pouco emocionalmente, né? Se eu tenho um aluno, por exemplo, como esse disco aqui, onde a metade dele ficou vermelho, então eu tenho um aluno com bastante problemas de convívio social, de estar inserido dentro da sociedade, né? Por exemplo, a tolerante no trato com as pessoas, pintou de vermelho. Então, eu tenho que trabalhar a tolerância nas minhas aulas. Daqui a pouco eu vou fazer um círculo e vou refletir alguma situação,
ou eu vou fazer um trabalho mais voltado à questão criativa, artística, né? Que vai fazer com que esse aluno daqui a pouco desenvolva essas habilidades socioemocionais e faça ele se tornar assim, um pouco melhor. No ensino médio, isso é bastante possível por meio de dinâmicas que vão trabalhar com eles. O que de fato eles querem para o futuro deles? Quem são eles, né? Então, essas questões de sonhar, e não só o sonhar enquanto profissional, mas também sonhar enquanto pessoa, né? Quais são, o que eu quero para mim enquanto pessoa, não só profissionalmente, porque nós não somos só um profissional, né? Nós também temos toda uma essência que precisa ser trabalhada. Então, isso é importante mostrar para o aluno de ensino médio. Isso. É uma forma interessante de diagnosticar, né? Porque é uma forma bem leve de tentar encontrar meios, né? De conhecer melhor o aluno, né? E existem várias dinâmicas nesse sentido, assim, né? Depois eu até vou sugerir, assim, alguns sites. Ótimo. Dani pergunta, qual a importância do estudo emocional para alunos do ensino superior? Bom, então anteriormente eu falei que quando chega no ensino médio, a gente já não se preocupa mais tanto, daqui a pouco fica um pouco silencioso isso da educação emocional. Quando chega no ensino superior, isso se silencia ainda mais. Nós temos, às vezes, muito pouco respaldo emocional para o aluno de ensino superior. As universidades, elas têm muitas vezes isso de querer ter bastante mérito, de elevar as condições, né, para o aluno fazer determinadas tarefas, e o quesito da nota e da avaliação é muito fechado, né? O aluno tem um dia de avaliação, ele precisa fazer naquele dia, não existe mais tanta aquela flexibilização que a gente encontra em alunos de ensino fundamental ou de ensino médio. Então, quanto mais adulto tu vai se tornando, mais a rotina escolar ela fica pesada, né? Quando, na verdade, ela deveria nos despertar desejos, vontades e significados. Talvez por isso que a gente tem muitos dados de evasão no ensino superior, muita troca de curso, porque o aluno muitas vezes ele não consegue ver significado. É tanta aprendizagem que é importante, mas que muitas vezes esquece o lado humano, né? Se torna uma aprendizagem um pouco mais fria ali. Então, é muito importante que professores universitários também levem em considerações essas questões socioemocionais, né? Trabalhem nisso. Professor Ronald perguntou como abordar socioemocional na formação de professores. Bom, eu vejo que agora, na atualidade, cada formação que a gente vai, sempre tem mais um pouquinho, assim, do socioemocional, e isso é muito bom, porque nós temos várias demandas na escola, mas trabalhar o socioemocional é super importante para o aluno, mas também para o professor. Para o professor trabalhar isso, ele também tem que se sentir equilibrado emocionalmente e com desejo de transmitir essa calma, esse afeto para o aluno. Então, eu creio que as formações, elas precisam ser muito voltadas a isso. Eu dou algumas formações para professores e uma coisa que eu procuro sempre fazer no início é pedir para que os professores se remetam à trajetória escolar deles. Sim. Não mais se colocando no lugar de professor, mas sim no local de aluno, né? Então, eles lembrando lá desde a educação infantil, o ensino fundamental deles, que memória que eles têm marcante da escola. E aí surgem, assim, no último Conedu, teve um mini curso, né? Surgiram, assim, relatos bem incríveis e muito relacionados à infância de pessoas, né? Então, professores que daqui a pouco já tinham passado muito tempo e eles ainda recordavam coisas muito simples e que envolviam laços afetivos com professores, com colegas. Então, mostra o quanto a escola é um local para trabalhar essa socialização e o quanto impacta e marca a vida dessas pessoas, né? Então, eu creio que trabalhar a própria trajetória do professor como aluno na formação vai fazer com que ele enxergue a importância disso e queira marcar positivamente seus alunos também. Então, é um bom meio, assim, né, de abordar. Bem interessante. Ângela pergunta como pensar a educação emocional na formação continuada dos professores universitários, principalmente nas áreas das ciências exatas.
Bom, se a gente for pensar, falando primeiro em formação inicial de professores, né? Quando nós fizemos graduação, não se falava em educação emocional, menos na minha graduação, que não foi assim há tanto tempo atrás, né? Não tinha nenhum tópico especial sobre isso, e tão pouco, se tu for ver, ela perpassava os demais conteúdos, os demais componentes curriculares. Existe uma resolução nova do MEC que surgiu agora, dia 20 de dezembro de 2019, ela não tem ainda nem 6 meses, que diz que com a nova BNCC, a partir de 2022, todos os cursos de licenciatura eles já vão ter que estar adaptados às suas emendas curriculares para as competências que a nova base nacional ela traz. Então, entre elas estão as competências socioemocionais, né, cultural, e ela estipula, inclusive, uma carga horária bem alta, 1.600 horas, para trabalhar com a BNCC e com os conteúdos pedagógicos da área de atuação. Então, eu creio que os profissionais futuros, que vão surgir a partir agora dessa nova política, eles já vão começar a receber uma instrução muito melhor já na sua formação inicial, e isso é muito importante, porque o professor ele precisa sim dar conta da sua área de conhecimento, mas ele também tem que ter essa formação interdisciplinar e que trabalha com essas competências, porque realmente, se não teve isso na formação do professor, como ele vai se sentir seguro para trabalhar dentro da escola? Quando tu começa a trabalhar questões emocionais com alunos, tu vai receber uma série de informações que às vezes podem, se tu não souber manusear elas e lidar com elas, elas podem trazer até certo tipo de risco, né? De não ser bem compreendido, da família não entender por que tu tá abordando daquela maneira. Então, é essencial que se tenha isso já na formação inicial e na formação continuada também, né? Eu creio que as redes de ensino, elas ofereçam, assim, muita formação e cabe também ao professor buscá-las, né? Eu considero muito importante esses eventos nacionais, assim como o Conedu e outros eventos, onde a gente consegue trocar ideias. Eles não podem ficar somente permeando o meio acadêmico. Só quem está lá na academia levando trabalhos. É super interessante quando os professores de escola básica ou do ensino superior, eles vão até esses eventos e levam as suas práticas diárias, né? E existe uma troca muito rica de conhecimento. Então, esse buscar continuamente a formação por parte do professor é muito importante também. Isso, eu acho que é um dos fatores mais importantes do evento científico, é isso, né? Essa troca de conhecimento, né? Principalmente de experiências, né? Exatamente. Matheus perguntou aqui, onde posso fazer o curso de educação emocional em formato EAD? Já tem professor algum? Eu andei dando uma olhadinha, né, sobre isso, e eu verifiquei que tem muita especialização hoje, né, abordando a educação emocional. Tem algumas em formato na modalidade à distância, então teria que fazer uma busca, né, dependendo, não vou sugerir uma universidade, porque vai depender da região também que ele mora, né, mas existe sim. Existe alguns programas também de pós-graduação, mestrado, doutorado, abordando essa área. Ela está geralmente elencada junto com a neurociências, porque a neurociências ela aborda a questão biológica da emoção, e ela trabalha também essas questões, né? Então, dentro da psicologia da educação, nós vamos ter aí alguns cursos assim. E se ele quiser cursos de extensão, tem muitos, né? Tem muitos cursos de extensão por aí. Nós temos hoje empresas que trabalham com educação socioemocional, que elas fornecem material para as redes, que uma rede de ensino pode contratar e eles dão a formação para os professores, né? Ou também eles dão alguns cursos online onde a pessoa pode se inscrever e inclusive receber alguns materiais em casa. Então vale aí uma busca, né? É importante. E por último, aqui a gente recebeu muitos pedidos, né, de dicas de livros, e a gente queria que a senhora encerrasse falando um pouquinho de quais os livros que abordam essa temática, né, quais as indicações que a senhora poderia dar para os nossos participantes, né, que desejam ler um pouco mais sobre o assunto. Tá. Nós temos aqueles autores mais renomados, como o Paulo Freire, que eu sempre digo que vale uma leitura, né?
sobre o que ele dizia a respeito de amorosidade, de afetividade, livros bem clássicos, Pedagogia da Autonomia, do Oprimido, que sempre são válidos, independente do momento histórico que a gente está vivendo, né? Nós temos os livros do Goleman, que vão abordar a inteligência emocional, onde ele trabalha, então, a inteligência emocional formando líderes, né, para o futuro. Existe também os livros do Augusto Cury, que são mais de cunho literário, são leituras que são gostosas de fazer e que vão poder também estimular a gente dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho aqui alguns livros, eu até estava olhando para as dicas, né? Alguns não estão em casa. Esse livro aqui da Simone Sabino, O Afeto na Prática Pedagógica e na Formação Docente como uma Presença Silenciosa, ele é mais acadêmico, mas ele é bem interessante também, porque ele aborda a afetividade sempre mais como uma presença silenciosa, acontecendo de acordo com o perfil do professor, né? Quando, na verdade, deveria transcender isso tudo, né? E estar mais enfatizado dentro do processo. A inteligência relacional, esse livro eu adquiri no Conedu de 2018, né? Eles trabalham muito a educação emocional e social juntas. Esse livro aqui, ele trabalha a arte, a violência e a paz. Então, a questão da não violência na escola também está ligado, né, à educação emocional. E assim a gente vai ter uma série de livros. Anotei aqui também a Pedagogia Emocional, do Daniel e Michel Jaboti, que é bem interessante. O Saflate é um filósofo que ele traz o circuito dos afetos. Ele é uma leitura um pouco mais complexa de se fazer, mas também vale muito a pena, porque ele trabalha a questão social e política, do quanto a gente é afetado diariamente, tanto negativamente quanto positivamente. Nós somos seres que temos sempre essa questão de ser afetados, né? Existem muitos autores contemporâneos. Hoje a gente tem as tecnologias, as redes sociais, então tem muitos autores que estão no Instagram, estão no Facebook e estão todos os dias trazendo livros novos sobre competências socioemocionais, sobre educação emocional em si. Tem muitos artigos interessantes, porque hoje a academia, ela nos faz mais publicar artigos em periódicos, né? Pela questão do qualis, a rapidez na publicação. Então, tem muito artigo que tem muita estratégia e prática interessante para abordar isso em sala de aula. Sugiro os anais do próprio Conedu, né, voltados ao tema educação emocional. Nós temos 3 anos aí já de grupo temático com o grupo de trabalho educação emocional, o grupo 18, e tem um apanhado de 245 artigos, e todos eles abordam a educação emocional de uma forma muito ampla e que dá para se replicar. Então, eu consigo ver uma prática que daqui a pouco deu certo lá em outro estado e vai dar certo também na minha sala de aula com algum tipo de adaptação. Então, assim, material tem muitos. Eu posso disponibilizar depois links também abaixo desse vídeo, né? E a gente pode ir trocando ideias, sugestões. Então, é isso que eu ia falar. No finalzinho aqui do vídeo, a gente vai deixar todas essas indicações, tanto de atividades que podem ser feitas em sala de aula, como indicações de livros, de periódicos, né? Todas as indicações que a senhora deu durante a live, a gente vai deixar disponibilizada aí na descrição do vídeo. A senhora tem mais alguma consideração a fazer? Eu creio que é isso, né? Agradeço, assim, o número elevado de perguntas, muitas se complementavam, então eu espero que a gente tenha respondido a todas, assim, da melhor forma possível. Também me coloco à disposição, se ainda ficou algum tipo de dúvida, alguma troca que a gente possa fazer, tá? Pode entrar em contato comigo, e eu espero que a gente se encontre aí no Conedu, né, em outubro. Estamos ansiosos por isso também. Isso, a gente quer agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no Conedu, tanto no Conedu 2018, 2019, 2020. A senhora sempre tem participado de uma forma muito, muito proveitosa para todo mundo. E eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade e dizer que a gente também está aqui
Caso alguém precise de responder mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar entrar em contato com você. E lembre-se, o Conedo 2020 acontece em outubro, dia 15 de outubro, 15, 16 e 17. E a gente espera todos vocês lá. Então, é o programa pós-pandemia, vai ser o Conedo 2020, certo? Então, a gente está esperando todos vocês. Isso, trabalhando a educação emocional e mais outros diversos temas bem interessantes para nosso crescimento, né? E melhorar o nosso conhecimento. Muito obrigada, professora. Seja sempre bem-vinda ao Conedu, tá bom? Obrigada.